O livro histórico do Novo Testamento Atos do Santo Espírito, Atos dos Apóstolos, como o livro é conhecido, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10, a narrativa da cura de um homem que não podia andar, era coxo. Leamos alternadamente, meus irmãos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Se digne o Senhor em aplicar a sua santa palavra à minha vida e à sua vida. A igreja pode sentar. Feche os olhos e vamos à presença de Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos dê a santa iluminação, a fim de que a palavra seja pregada com fidelidade, as vidas sejam abençoadas, e aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, esta noite seja a noite da mudança de vida, da transformação do coração, e haja novo nascimento para o louvor de Deus. Amado Deus, pelos méritos do Teu amado Filho, chegamos diante do Senhor mais uma vez, através da oração. E oramos não confiados em nós mesmos. Oramos confiados na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor. Teu povo aqui está reunido para ouvir a santa palavra. Teu povo veio receber o ensinamento que procede da boca do Senhor. De igual modo, ó Deus, há pessoas que precisam receber a Cristo no coração, nascer de novo, receber o dom da vida eterna, dom que é oferecido pelo amado Salvador. Portanto, ó Deus, fala ao coração do teu povo
e transforma a vida daquele que nos ouve, que ainda não recebeu a Cristo no coração. Oramos, ó Deus, agradecidos pelos méritos do amado Jesus, que está aqui entre nós, que passeia em nosso meio, que estende a sua mão para abençoar, para salvar, para curar, para libertar. Em nome dele, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Continue com a sua Bíblia aberta. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu começo dizendo, meus amados, que depois de historiar os eventos do dia de Pentecostes, que foram eventos extraordinários, além da curva, algo que somente Deus pode fazer. A igreja recebeu para ficar com ela e ficar até a volta de Jesus, o Consolador, o Espírito da promessa. Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, prega um memorável sermão, um eloquente sermão. E diz o capítulo 2 que quase 3.000 pessoas foram batizadas, tornaram-se membros da igreja do bendito Salvador. Portanto, Lucas narra todos esses fatos, e ele passa a narrar no capítulo 3 a história de um dos primeiros milagres acontecidos na igreja que estava iniciando a sua caminhada. Acontece a cura de um homem de mais de 40 anos, pois assim nos informa o capítulo 4, verso 22, com mais de 40 anos. O homem era coxo desde o nascimento, portanto, nunca soube o que era caminhar usando as próprias pernas. E aquele coxo, desde o nascimento, esmolava diariamente à porta formosa do templo, como nos diz o verso de número 2. Diz o verso 2, era levado. Ninguém sabe quem o levava. Se amigos, se familiares, ninguém sabe. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Segundo os estudiosos, havia 9 portas que davam acesso ao pátio dos gentios e ao templo propriamente dito. Provavelmente, a porta formosa era a porta oriental do templo lá em Jerusalém. Esta porta é interessante. Ela media 25 metros de altura.
A porta fora construída de metal. Ela era coberta de ouro e de prata. Tinha 20 metros de largura, 25 metros de altura, 20 metros de largura. Sabem quantos homens eram necessários para abri-la? 20 homens. 20 homens movimentava aquela porta chamada Formosa. Exatamente ali o coxo era deixado para pedir esmola aos que entravam no templo. Um lugar de muita movimentação. Provavelmente por aquela porta entrava os homens judeus para adorar no templo, para orar, como foi o caso de Pedro e João. Portanto, um lugar de muita movimentação. Apropriado para o ofício daquele coxo, que era esmolar. Pedir alguma coisa àquelas pessoas que ali entravam. A palavra diz que os apóstolos Pedro e João subiram ao templo como bons judeus. E ainda observando o calendário religioso judaico. Observando as horas tradicionais de oração. Eles foram ao templo à hora nona, às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. Era uma hora tradicional de oração para o povo judeu. Os 2 apóstolos ouviram o pedinte, ouviram a súplica daquele homem, implorando por uma esmola, diz o verso de número 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Aquela figura era bastante conhecida. E eu fiquei pensando, será que Jesus não viu também aquele homem? Era um homem de mais de 40 anos. Contemporâneo da pessoa de Jesus. Jesus foi ao templo em algumas oportunidades. Certamente o Senhor viu aquele homem ali à porta formosa do templo esmolando. E o Senhor não o curou. Se o Senhor o viu, e eu acredito que o Senhor o viu. O Senhor não curou aquele homem, porque o Senhor reservou este momento para aquela igreja iniciante, para marcar o dia de Pentecostes com um sinal extraordinário de cura. O Senhor já havia marcado a história da igreja com outro milagre extraordinário. O milagre da conversão. O milagre da mudança de vida. Que eu reputo como o maior dos milagres. Quando uma vida é milagrosamente transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Aquele homem implorou a Pedro e a João. Será que ele implorou também a Jesus?
É uma pergunta. Será que quando Jesus foi ao templo, este homem ali estava? Será que ele não implorou também a Jesus uma esmola? Se aconteceu, certamente ele pediu. Pedro, olhando firmemente para aquele homem, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Que responsabilidade! É extraordinário quando um crente diz: olhe para a minha vida. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Está errado. O crente é discípulo de Jesus. O crente é servo do Senhor Jesus. É amigo de Jesus. É um salvo mediante a morte e ressurreição de Jesus. De maneira que cabe ao crente dizer: olhe para mim. Pedro e João foram ousados. Olha para nós, disse Pedro. Certamente quando Pedro disse: olha para nós, o homem atentamente olhava para o movimento de Pedro. Será que ele vai tirar sua bolsinha de couro? Tirar algumas moedas? Será que ele vai me abençoar? A palavra diz que aquele homem olhava atentamente para os dois, esperando receber alguma coisa, diz o verso 5. Nem passou pela sua cabeça a ideia de uma cura. Ele os olhava atentamente. Se fosse hoje, ele estaria olhando para o bolso. Ele vai meter a mão no bolso, Pedrão, e vai me abençoar. O João também vai me abençoar. Esses dois homens vão me abençoar. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Quem pede, espera receber. Quem pede esmola, espera receber. Em 1981, eu saí do seminário no final de 80 e fui ser pastor auxiliar da Igreja Central de Aracaju. Semanalmente eu viajava para o interior, para visitar as congregações. Semanalmente. No final de semana ou durante a semana. E havia lá no terminal rodoviário de Aracaju uma figura muito conhecida. Um cidadão que pedia esmola. E eu lembro bem dele. Ele colocava a mão no bolso. Era um homem ainda novo. Aparentemente não tinha problema nenhum. Mas o que me chamava a atenção é que ele usava um chaveiro. E ele ficava batendo o tempo inteiro no chaveiro e olhando para a gente, esperando receber algum tipo de ajuda. Via de regra, esperava receber dinheiro. E ele olhava atentamente para as pessoas que estavam ali, esperando a chegada do seu ônibus. E ele
pedia a todo mundo e olhava atentamente para as pessoas batendo no seu chaveiro. Eu nunca esqueci ele batendo no chaveiro e pedindo esmola. Quem pede fica na expectativa de receber algum tipo de ajuda. Por esta razão, meus amados irmãos, aquele homem coxo esperava receber alguma coisa. O relato bíblico ajuda a gente a entender o pedido do homem coxo. O pedido daquele homem que não caminhava. Ele pediu alguns centavos. Ele pediu alguns centavos. Uma ajuda financeira. A gente não sabe se aquele homem tinha mãe, pai, família, ninguém sabe. De uma coisa a gente sabe: ele precisava comer. Não podia trabalhar. E ele esperava receber alguns centavos. Agora eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, a maior necessidade daquele homem não era financeira, era da alma. A maior necessidade daquele homem não era financeira. Aquele homem pediu alguns centavos e obteve uma dádiva, uma bênção extraordinária que mudou para sempre sua vida. Aquilo que ele nem imaginava, há mais de 40 anos, não andava, nasceu coxo. Não sabia qual era a sensação de se mover com as próprias pernas, de caminhar. Coxo desde o nascimento. E aquele homem recebeu por graça divina uma dádiva de saúde. Aquele homem jamais poderia imaginar que naquele dia, às 3 da tarde, o Senhor visitaria a sua vida de uma maneira maravilhosa. Ele seria curado. Ele voltaria a caminhar. Observe o que diz Lucas no verso 16. O que ele escreveu? Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, o nome do Senhor, aquele que tudo pode, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Entendemos que a fé é dom de Deus. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aquele a quem nós adoramos, o Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, o nosso bom amigo, o Supremo Pastor, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
Somente Ele é capaz de fazer algo tão extraordinário na vida de um homem. Portanto, o nome de Jesus é poderoso. A Ele nós nos apegamos, nele nós confiamos, sabemos que dele procede todo o bem, sabemos que dele procede a graça e a misericórdia. O nome do Senhor é poderoso. Talvez você esteja aqui nesta noite sofrendo de algum tipo de enfermidade. Eu quero dizer a você que o Senhor pode curar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou mesmo pensemos. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais está aqui entre nós. O mesmo Senhor que estava usando a vida de Pedro e João, o mesmo Senhor está presente aqui para estender a sua mão e curar a sua vida para a glória do seu próprio nome. Aquele homem pediu apenas uma esmola. Não pediu cura, não pediu oração, não pediu uma leitura do Velho Testamento, não pediu a leitura de um salmo, não pediu a leitura da lei de Moisés, pediu apenas uma esmola. Um bem material. Apenas uma esmola. O Senhor soberanamente lhe deu aquilo que valia mais que todo ouro e prata. E quando eu leio que aquela porta era revestida de ouro e de prata, será que quando Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, quem sabe uma referência àquela porta tão rica? Que próximo a ela, aquele homem era deixado para esmolar. Uma porta tão rica que recebia um paralítico, tão pobre, tão dependente. Além de outros que estavam lá também. Pedro disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, anda. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus, que se acovardou. Aquele mesmo Pedro que foi confrontado pelo Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 21. Aquele mesmo Pedro que estava com medo dos judeus, agora, revestido do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do temor do Senhor no coração, com autoridade, olha para aquele homem e diz, não possuo nem prata, nem ouro. Porém, aquele que habita a minha vida, que dirige a minha vida, que me deu a salvação, que transformou a minha vida, que me encheu do seu Santo Espírito, Ele pode mudar a sua história para sempre. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. A palavra diz que Pedro tomou o homem pela mão e o poder do Espírito Santo agiu naqueles músculos atrofiados.
Você pode imaginar uma pessoa totalmente atrofiada dos pés, tornozelos atrofiados, e naquele momento, mediante o poder tremendo de Jesus, tornaram-se normais. Só Jesus. A fisioterapia pode ajudar, mas não cura totalmente. Mas quando o Senhor faz, não precisa de fisioterapia, de acompanhamento de um fisioterapeuta. Aquele homem se levantou completamente normal. Olhe para o verso de número 7, meu querido irmão. Diz o texto: e Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. Além de dizer, em nome de Jesus, anda, Pedro, cheio de autoridade, pega aquele homem pela mão direita e o levanta. Você está curado. Como é diferente das curas do mundo, da igreja de hoje. Cura a contra-gotas. Quando o Senhor opera um milagre, o milagre acontece diante dos olhos de todos. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. O homem está curado. O homem foi abençoado, o Espírito Santo agiu naqueles músculos atrofiados dos pés e dos tornozelos. O Senhor pode fazer a mesma coisa hoje? Pode. O Senhor pode curar hoje? Pode. O Senhor pode levantar um enfermo até desenganado pela medicina? Pode, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, todo poder foi dado à pessoa maravilhosa de Jesus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele pode, segundo a sua vontade soberana. Olhe para o verso 8. Diz o verso 8, que de um salto, aquele homem se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem não adentrava o templo, ele ficava do lado de fora. Ele não acompanhava as pessoas para a oração, para conversar com Deus. Agora, depois de curado, de um salto, ele se põe em pé e entra no templo, saltando e louvando a Deus. Ele foi irreverente, porque entrou no templo saltando e louvando a Deus. O que você faria? Depois de 40 anos, sem nunca ter andado, eu plantaria bananeiras e glorificaria o nome do Senhor. Aquele homem fez o certo, não foi irreverência, ele estava louvando a Deus e saltando de júbilo diante do seu Senhor e seu Salvador. Saltando e louvando a Deus, diz o verso de número 8. Meus irmãos, deixe-me dizer algo a você interessante. Pedro tinha fé viva no Deus vivo. Provavelmente aquele coxo não tinha esse tipo de fé.
Pedro tinha fé viva no Deus vivo e induziu o enfermo a mostrar fé viva também no Deus vivo, quando ele entra no templo saltando e louvando a Deus. O texto não narra, mas qual foi a conversa que Pedro teve com ele? Você pode imaginar? Assim que ele é curado, assim que ele se põe em pé, se firma nos próprios pés, o que Pedro disse a ele? E depois entraram os três no templo, e aquele homem saltando e louvando a Deus. A fé viva nasceu no coração daquele homem, e ele estava reconhecendo que o milagre veio do céu. Ele estava louvando, agradecendo o nome bendito do Senhor. Então, em consequência da graça recebida, vemos o homem cheio de saúde, alegria contagiante e com louvor sincero nos lábios. Não somente a sua parte física, a sua alma também foi tocada pela fé viva no Deus vivo. E ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele glorifica o nome do Senhor. Deixe-me caminhar para a conclusão. A cura daquele homem coxo impactou o povo, que se encheu de admiração e assombro. O povo conhecia aquele homem. Diariamente ele estava ali, à porta do templo chamada Formosa. Diariamente ele estava ali esmolando. Era uma figura conhecida, tal qual aquele homem lá no terminal rodoviário de Aracaju. Figura carimbada, conhecida. Todo mundo via aquele homem pedindo esmola, estendendo a mão: me dê alguns centavos, me dê uma esmola, por favor. Aquele milagre impactou o povo, e o povo se encheu de admiração e assombro. Olhe para o verso 9 e verso 10. Veja o que diz o texto. Verso 9: viu todo o povo a andar e louvar, e a louvar a Deus. Verso 10: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Aqueles que estavam no templo, às 3 horas da tarde, orando, de repente viram aquele júbilo. 3 homens entrando. E um deles era aquela figura conhecida que diariamente esmolava à porta formosa do templo. Ele agora está em pé. Ele agora não está somente em pé, ele está saltitando de alegria, ele está jubilando diante de Deus, ele está glorificando a Deus, ele está exaltando o nome bendito do Senhor. Ele entra saltando e louvando a Deus. Certamente aquela cena impactou. O que aconteceu? Meus amados, deixe-me fazer uma aplicação à sua vida. Talvez a você que ainda não nasceu de novo. Talvez você frequente a igreja, até recebeu o batismo, mas nunca nasceu de novo. Em outras palavras, nunca foi salvo. Nunca a sua alma foi impactada pelo poder de Jesus, pela presença de Jesus, pelo poder de Jesus.
Mas deixe-me dizer algo a você. Talvez você não tenha problema com seus pés. Talvez você não tenha problemas com os seus tornozelos. Você não nasceu coxo ou coxa. Você não nasceu aleijado ou aleijada. Você caminha com as próprias pernas. Mas deixe-me dizer algo importante. A sua alma sem Jesus está plenamente aleijada. A sua alma está perdida. E se você morrer com a sua alma perdida, você vai para o inferno. Aquele homem recebeu cura física, porém o maior milagre foi a cura espiritual. Aquele homem está hoje no céu, adorando o Senhor Jesus, louvando o nome do Senhor. A sua pobre alma é aleijada e impotente. A sua pobre alma é aleijada e impotente, não podendo andar de maneira agradável diante do Senhor. Eu disse no início que aquele homem era pobre. Ele esmolava para sobreviver, era um homem pobre. A sua alma é também de igual modo pobre. Ela é paupérrima, porque ela não foi ainda alcançada pela cura espiritual. Você ainda não nasceu de novo. E por conta da falta do novo nascimento, você não anda de maneira agradável diante do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer a você que aquele homem, antes de receber a cura da alma, a sua alma era uma pobre alma falida. Eu quero dizer a você nesta noite que a sua alma está totalmente falida. A sua alma está totalmente perdida. A sua vida está completamente perdida. E somente o amado Filho de Deus é capaz de tirar a sua alma da condenação do inferno. Você é um pecador, separado de Deus. Você pode frequentar a igreja o resto de sua vida. Se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Você nunca vai entender o que aconteceu com aquele coxo que entrou saltando de alegria e louvando a Deus. Somente uma alma remida pelo sangue do Cordeiro consegue compreender o milagre do novo nascimento. Consegue entender o contentamento do novo nascimento. A minha oração é que nesta noite você saia deste templo com a sua alma completamente rendida ao Senhor nosso Deus. Somos incapazes de pagar a nossa dívida enorme diante de Deus por conta do nosso pecado. Porém, a Bíblia diz que em Cristo a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, inclui você. Inclui a sua vida, inclui você que me ouve pela internet, que me vê pela internet, inclui a sua alma. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Você precisa urgentemente de Jesus. Você precisa urgentemente do bendito Salvador. Arthur W. Pink, ele escreveu: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior necessidade de toda criatura humana. A sua necessidade não é dinheiro, não é somente cura física. A sua necessidade é a necessidade da alma, e somente Jesus pode socorrer a sua alma.
Somente Ele. Não é a religião. É Jesus. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele tem poder e autoridade para curar definitivamente a sua alma e fazer de você um fervoroso adorador, um abençoado adorador. Assim como aconteceu com aquele homem. Ele entra no templo, saltando e louvando a Deus. Saia deste templo hoje, com a sua alma jubilosa, você saltando e louvando a Deus. Quando a gente se converte, uma alegria imensa invade o nosso ser. Não há outra alegria que a gente possa comparar. Essa alegria é incomparável. É uma alegria extraordinária, é uma alegria especial. A gente sente a presença de Deus e a gente sente que o Senhor caminha conosco. O Senhor pode sim aliviar o sofrimento do seu corpo, pode. Ele pode curar o seu corpo físico, pode. Mas, como disse no início, o maior milagre é o alívio para sempre do problema do pecado, que corrói a alma, que destrói a vida do homem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme a sua vida, Deus faça de você um crente, segundo o coração bendito do Senhor. Amém.